Graça e paz, irmãos, amigos que acompanham o ministério Palavra da Cruz através das redes sociais. Estamos meditando na preciosa, na relevante Palavra de Deus pela instrumentalidade de Amós. Que profecia maravilhosa! E como Deus hoje nos fala tão profundamente através da sua palavra, que originalmente foi dirigida aos contemporâneos de Amós nos meados do século VIII antes de Cristo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é eterna. Ela pode ter vinda para nós numa roupagem, num invólucro judaico, mas as verdades reveladas, elas são eternas para todos os povos, todas as nações de todos os tempos. E temos considerado um anúncio divino por intermédio de Amós, de um juízo terrível da parte de Deus. Deus disse: dias virão. Ele disse nas Escrituras: diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Pode imaginar castigo maior do que fome? A fome e a sede são terríveis. Eu não sei se você já passou fome e se você já teve sede em sua vida, mas são terríveis. Você querer se alimentar e não poder. Deus prometeu que aquele povo que rejeitava a sua palavra, que desprezava a sua palavra, que abundantemente era apresentada, pregada e entregue pela instrumentalidade dos profetas, porque o Senhor dizia insistentemente, ele enviava a sua palavra, a sua revelação ao seu povo, que insistentemente se recusava a ouvir e menosprezava e desprezava. Então Deus disse: vocês não querem me ouvir, eu me calarei. Estou cansado de falar e vocês não querem me escutar. Então eu vos punirei. A ira de Deus é santa e é justa, e ela se revela de muitas maneiras, e uma delas é reter a palavra. Deus para de se revelar, ele para de falar, ele faz silêncio. E Deus prometeu: dias virão, e aqueles dias poderiam não vir se os que ouviram se convertessem e passassem a dar crédito à palavra. E Deus também nos diz hoje que dias virão. Aproximam-se as perseguições, estamos, no início das dores, mas virá a grande tribulação, quando a palavra será retirada, confiscada. E de uma certa forma, isso já acontece. Por quê? Porque em muitos púlpitos não se prega a palavra de Deus. Já não existem mais tantos pregadores fiéis que expõem a verdade de Deus, que estão ali a serviço da revelação divina, como meros expositores, dando honra e glória a Deus, dizendo: é necessário que Deus cresça, que a palavra cresça e que o pregador diminua. Pregadores que não chamam a atenção para si, para as suas performances, mas para a palavra de Deus. Dias virão em que Deus enviará fome da palavra, sede. Você vai querer ler a Bíblia e não terá. Você vai querer ouvir a palavra e não terão pregadores fiéis à palavra de Deus. Não teremos mais seminários, casas de profetas que ensinam a palavra, a amar a palavra, a conhecer a palavra, a buscar a profundidade teológica para alimentar a igreja e para pregar ao mundo com relevância a palavra do Senhor nosso Deus. Por isso, eu quero lhe dizer, para que você esteja atento e não cometa esse grande e grave pecado de desprezar a palavra de Deus. É muito interessante encontrar lá no livro de 1 Samuel, assim: o menino Samuel, 1 Samuel capítulo 3, verso 1, continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Perceberam? Naqueles dias,
a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Por quê? Porque acabara de sair daquele terrível e trágico período dos juízes, onde cada um fazia o que queria, porque ninguém queria ouvir a palavra de Deus. Por isso, o texto bíblico diz que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Sabe por que a palavra do Senhor era rara? Porque Deus deixara de falar. Deus deixara de se revelar, Deus deixara de se comunicar com o seu povo devido à incredulidade, à desobediência do seu povo. Está escrito também em 1 Samuel, capítulo 3, versículo de número 21, o seguinte: o Senhor voltou a aparecer em Siló, porque ali o Senhor se manifestava a Samuel pela sua palavra. O Senhor, diz o texto bíblico, voltou a aparecer, voltou a se descortinar, a se revelar. Ele voltou a se dar a conhecer, porque ali o Senhor se manifestava a Samuel. Como? Como o Senhor se manifestava a Samuel? Pela sua palavra. Perceberam, queridos? Perceberam? O Senhor se manifestava pela sua palavra. A palavra era rara, mas agora Deus levantara um homem, um menino àquela altura, que ainda não conhecia a palavra do Senhor e não conhecia o próprio Senhor, mas instruído e orientado por Eli, ele se deu conta de que Deus falava com ele e ele passou a se colocar na presença divina, dizendo: eis-me aqui. Pode me falar, Senhor, eu estou aqui para ouvir. E porque Samuel foi fiel, porque Samuel foi submisso e foi fiel, Deus passou a se manifestar a ele através da sua palavra. E está escrito no texto de Amós, capítulo 8, verso 12, assim: andarão errantes de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Perceberam? Deus disse: eu enviarei fome e sede de ouvir, diz o texto sagrado, as palavras do Senhor. E porque Deus enviará, então as pessoas andarão errantes. Imaginem, numa determinada terra, num determinado local, então não chove, seca, não há água, e a terra improdutiva não produz alimento, o gado não tem como se alimentar, morre, e então não se tem comida, e as pessoas fazem o quê? Ficam ali morrendo de fome? Não. Elas saem, elas vão para outras terras, para outras nações, a quilômetros de distância, à procura de quê? De alimento, porque estão com fome, de água, porque estão com sede. E Deus prenunciou um juízo: dias virão em que o meu povo andará errante. Os homens e as mulheres andarão errantes, e a palavra andarão no hebraico é a tradução de uma palavra no hebraico que indica o andar cambaleante de uma pessoa alcoolizada. Já viram um ébrio, uma pessoa que está totalmente bêbada andando? Ela não tem coordenação motora alguma. Elas andarão errantes porque elas estarão tão fracas, elas estarão tão exaustas, tão famintas e sedentas e, portanto, enfraquecidas, que elas andarão assim, errantes e exaustas, porque estão com fome. De mar a mar, do mar Mediterrâneo ao Mar Morto, ou do mar Mediterrâneo ao Golfo Pérsico. Elas andariam por todos os lugares, sabe o quê? Procurando a palavra de Deus, procurando ouvir as palavras de Deus, mas elas não encontrarão profetas, porque Deus não se revelará mais. Onde não tem revelação,
não tem profecia, porque a profecia é o conteúdo da revelação. Quando tem revelação, tem profeta. Deus levanta o profeta para entregar-lhe a revelação, para que então ele entregue a profecia. A profecia nada mais é do que a entrega da revelação. Não tem revelação, não tem profecia. Se Deus não falou, cale a boca, profeta não fala. Então, as pessoas andarão errantes. Já pensou? Você vai de igreja em igreja em Manaus, nas grandes capitais, você viaja para outras cidades, procurando cultos, procurando Bíblias, procurando pregadores fiéis, expositivos, e você não encontrará. Andarão errantes de mar a mar, de norte até o oriente, de norte a sul, por todas as partes, procurando Deus, procurando a palavra de Deus, mas não encontrarão. Eles andarão buscando a palavra do Senhor e não a acharão, porque Deus punirá, retirando a palavra, retirando os pregadores fiéis da palavra, retirando a própria Escritura Sagrada das mãos. Portanto, não cometamos esse pecado. Você está ouvindo Deus, Deus está falando, valorize. Esse juízo não precisa vir, mas virá para uma igreja infiel, para uma humanidade que dá as costas para Deus e não quer ouvi-lo. Atente para esta mensagem. A minha oração é que Deus te abençoe rica e abundantemente.